Pegue a sua Bíblia, por favor, pegue a palavra. Quero ministrar mais uma mensagem. Será mais uma exposição acerca de sabedoria. Eu acredito muito que ainda tem alguém que necessita de sabedoria. Sim ou não? Quem precisa, diga glória a Deus. Livro de Provérbios, provérbio de número 4. Nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 9. Assim que você achar, diga glória a Deus. Está escrito assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Aqui já é uma dica. Esse versículo já está dando uma dica. Nós temos que adquirir a sabedoria, a inteligência. Só que Deus já está dando a dica no final do versículo. De que forma que eu vou adquirir a sabedoria e a inteligência? Ele está dizendo: não te esqueças, nem se aparte das palavras da minha boca. Quer dizer, se eu quero adquirir sabedoria e inteligência na sequência, porque primeiro vem a sabedoria, depois vem a inteligência, eu preciso me lembrar em todo tempo da palavra de Deus, das palavras que saem da boca do Senhor. Amém? Verso 6 diz assim: não desampares, não abandone a sabedoria, e ela te guardará, será proteção para a sua vida. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Exalte a sabedoria, e você será exaltado. Aí ele vem: e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Amém? Tem que abraçar a sabedoria. Uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, você já vai abraçando? Eu não tenho intimidade para ir dando um abraço assim. Mas pode nascer uma intimidade através de um abraço, não é? Só que com a sabedoria é diferente. Na medida em que eu alcanço sabedoria, e eu levo a minha vida inteira para adquirir sabedoria, e nem vou adquirir tudo, mas eu tenho que andar abraçado com ela, como se nós fôssemos um só. Assim tem que ser a sabedoria, e cada um de nós darmos abraçados com ela. Eu preciso exaltar a sabedoria, colocar ela acima de tudo na minha vida. Claro que Deus está acima de tudo, principalmente Deus. Mas a sabedoria eu adquiro de Deus, vem de Deus para a minha vida. Eu preciso colocar ela acima, para que eu possa alcançar meus objetivos, para que eu possa, como está escrito aqui, ser exaltado. Amém? Não se esquecendo que o verso 7 está dizendo: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis.
adquire o conhecimento. Amém? Quantos precisam de sabedoria? Diga glória a Deus. Feche os teus olhos neste momento. Espírito Santo, nós estamos aqui para aprender ainda mais acerca de sabedoria. Uma palavra tão forte, tão profunda, que pode mudar de uma vez por todas o presente que vivemos, e pode influenciar de maneira tremenda e maravilhosa o futuro de cada um de nós e de todos aqueles que nos rodeiam. Que possamos, através da tua presença, Espírito Santo, além de aprender sobre sabedoria, receber de ti a sabedoria. Então fale aquilo que nós precisamos ouvir para que possamos adquirir, e que o teu nome em cada um de nós seja glorificado. Amém e amém. Podeis tomar assento, por favor. Bom, no último domingo nós estivemos aprendendo acerca da sabedoria e vimos a excelência da sabedoria no provérbio de número 2. Nós aprendemos também na palavra de Deus que nós não podemos achar sabedoria em qualquer lugar. Eu quero que você se lembre de algo muito importante que o apóstolo Paulo ele ensina e que está em diversas páginas da Bíblia. Aquilo que para o homem parece sabedoria não passa de loucura. Aquilo que o ser humano hoje em dia entende por sabedoria, aos olhos de Deus são devaneios, é loucura, são delírios. Nós temos que compreender que a verdadeira sabedoria não está ao alcance do entendimento do ser humano. Se eu e você adquirirmos um pouquinho a mais de sabedoria diante daquilo que nós já entendemos que o Senhor tem nos dado, nossa vida nunca mais será a mesma. Já disse isso. A sabedoria ela tem o poder de mudar completamente o que nós vivemos hoje e o que nós achamos que vivemos bem hoje, comparado ao que a sabedoria vai trazer para a nossa vida. O que nós vivemos hoje é praticamente nada. A sabedoria tem o poder de mudar completamente o rumo do nosso futuro. E eu posso até dizer para você sem medo de errar, vai mudar completamente o curso da nossa vida, de uma vez por todas. Sabedoria vai nos fazer entender a palavra de Deus de uma maneira muito mais profunda e coerente, muito mais clara. Cada passagem. Por quê que eu estou dizendo isso? Por que que eu entendo que eu vou entender a palavra de Deus de uma maneira muito mais clara? Porque a sabedoria também está ligada a um relacionamento com Deus. Eu não tenho como adquirir sabedoria sem ter relacionamento com Deus, sem ter intimidade com Deus. Então, na medida em que eu repito aquilo que eu preguei domingo retrasado, sobre relacionamento com Deus, nós determinamos qual vai ser o nível de relacionamento que nós vamos ter com o Senhor. E o exemplo que foi dado foi de Ezequiel 47, no final da mensagem, no final da exposição, foi isso que eu disse. Foi isso que nós aprendemos aqui. Como que é o relacionamento que você quer com Deus? Um relacionamento superficial? Você quer um relacionamento que você vai se aprofundando à medida que você vai olhando, enquanto você caminha? É uma ilustração, mas cabe muito bem aquilo que Deus ministrou a Ezequiel no capítulo 47. Na medida em que nós vamos caminhando para ter um relacionamento com Deus,
nós vamos nos aprofundando, nós vamos vendo as águas subirem. Vai chegar um momento no nosso relacionamento, se assim nós quisermos, e se dessa maneira como Deus nos ensina nós caminharmos, que nós não conseguiremos mais sentir o chão. Isso é tremendo demais. Poderia dizer que não sentimos o chão, poderíamos colocar como está em Ezequiel 47, águas que se podem passar a nado, não tem como ir caminhando, não dá pé. E nós poderíamos dizer que pode chegar um momento da nossa vida que o relacionamento com Deus pode ser tão profundo que nós vamos caminhar entre as nuvens, de tão alto que nós podemos chegar no relacionamento com Deus, ou no exemplo de Ezequiel 47, nós podemos ir muito profundamente no relacionamento com Deus. Seja caminhar entre as nuvens, chegar num lugar alto no relacionamento com Deus, ou se aprofundar no relacionamento com Deus, ambos são maravilhosos. É uma pessoa caminhar na terra e ao mesmo tempo se ver caminhando entre as nuvens do céu. Verdadeiramente viver as duas naturezas, o qual o ser humano está sujeito, se ele quiser. Viver nesta terra pertencendo ao reino de Deus. Viver nessa terra ouvindo a voz daquele que criou todas as coisas. Vivendo nessa terra e tendo a visão do que é celestial, trazendo o que é celestial para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o local de trabalho, para tudo que nós fizermos. O relacionamento com Deus, que vai gerar a sabedoria, vai fazer com que nós tenhamos uma comunicação melhor entre nós e entre as pessoas que nos cercam, nos rodeiam. Foi uma das coisas que domingo passado nós aprendemos acerca da sabedoria. É isso que ela gera. Ou seja, você não vai falar com as pessoas mais de qualquer jeito. Antes de falar alguma coisa, e nós somos, eu não sei você, mas eu sou explosivo, tem horas. Se eu não parar para pensar naquilo que eu vou dizer, acaba me faltando a sabedoria, e eu acabo falando de uma maneira grosseira, podemos dizer assim. E essa maneira grosseira, sem sabedoria, pode chatear, pode magoar, pode não produzir o resultado que deveria. Mas se eu parar com sabedoria, eu posso colocar a mesma coisa com palavras diferentes, que vai gerar, ao invés de chateação, tristeza, vai edificar a sua vida, a minha vida, a vida daqueles que nos cercam. Então, uma das coisas que a sabedoria ela passa a fazer, a transformar na nossa vida, é a forma de comunicação. A segunda coisa que nós aprendemos, só relembrando para que possamos continuar a mensagem, a sabedoria ela faz a gente lidar melhor com o tempo. E nós estamos falando do tempo de Deus, porque o que importa para nós não é o nosso tempo. Aprenda isso. O meu tempo comparado ao tempo de Deus não quer dizer nada. O que verdadeiramente tem que influenciar na nossa vida não é o nosso tempo para nós mesmos e o tempo das coisas acontecerem segundo o nosso tempo. Tem que ser tudo no tempo de Deus. Ele sabe o tempo certo, o momento exato de executar aquilo que precisa ser executado na nossa vida. É por isso que Salomão, ele inicia o livro de Eclesiastes dizendo, no capítulo de número 3, que há tempo para todo o propósito de Deus na terra. Então nós aprendemos com a sabedoria que Deus tem para nos dar, nós aprendemos a lidar com o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus. Eu sei que eu vou vencer, mas eu não preciso me precipitar. Eu sei que tem algo de Deus preparado para a minha vida. Você sabe muito bem que tem propósitos de Deus preparados para a sua vida. O que nós não podemos fazer é
eu acho que Deus está demorando demais. Deixa eu dar o meu jeito. E nós somos conhecidos aqui, o Brasil é conhecido pelo jeitinho. Sim ou não? Não é jeitinho, é do jeito que Deus quer, e não do nosso jeitinho. O jeitinho brasileiro é corrupto. O jeitinho brasileiro é bandido. O jeitinho brasileiro é pecado. Esse é o jeitinho. Então nós esperamos o jeito de Deus agir, a forma de Deus agir, quando Ele acha que deve agir, quando Ele quiser agir. E nós aprendemos isso com sabedoria. Ao invés da gente ficar roendo as unhas, puxando os cabelos, se matando de comer, engordando, é ou não é? Por conta de angústias, aflições, ansiedade, a sabedoria vai gerar em nós paciência. E a paciência tem em si uma obra perfeita, diz a palavra. Por isso que Tiago, ministrando à igreja, vai dizer: se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que de graça Ele vai te dar, e jamais Ele vai lançar no teu rosto. Diferente de você pedir alguma coisa para alguém, e depois a pessoa ficar lançando na tua face: eu fiz isso por você, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Deus não faz isso. E a sabedoria vem acompanhada, amados, uma série de coisas maravilhosas. Uma série de coisas maravilhosas. Terceiro, sabedoria, ela muda o nosso comportamento diante das oportunidades. Eu só vou aceitar oportunidades que verdadeiramente são minhas, de Deus para mim. Eu posso discernir o que Deus está permitindo vir sobre a minha vida como oportunidades, e Ele vai permitir que venham oportunidades para que você possa trabalhar o discernimento que Ele tem te dado, para você saber se é sua mesma aquela oportunidade, ou você tem que dispensá-la. Se você abraçar uma oportunidade que não é sua, você abraça também um jugo que não é seu. Você não está preparado para viver ele. Lembra do que eu falei de Geazi? Foi buscar a riqueza que Naamã tinha trazido para Eliseu, sem ordem de Eliseu, que já tinha mandado a oportunidade embora, porque não era de Deus para ele. Eliseu vai dizer: já que você foi buscar a riqueza, pegou uma oportunidade que não era sua, pegue a lepra dele também para você. E o camarada morreu leproso. Quer dizer, era um jugo que não era dele, era algo que não era para ele viver, mas ele se precipitou e foi abraçar uma oportunidade que não lhe cabia. Eu aprendo na palavra de Deus que Deus dá sabedoria em medidas. Por exemplo, o rei Josafá, agora já pegando a próxima parte da exposição, o rei Josafá recebeu sabedoria de Deus. E a sabedoria, a porção de sabedoria que Josafá recebeu de Deus, lhe permitiu destruir de Judá toda a idolatria. Eu quero lembrar uma coisa: Josafá não reinava sobre todo Israel. Então, como rei de Judá, e não reinando sobre todo Israel, ele não podia tomar providências pelo restante das tribos. Ele podia determinar o que fosse acontecer, dar sua ordem, ser a autoridade dentro de Judá e Benjamim. Mas nas outras 10 tribos, ele não opinava em nada. Nesta sabedoria que ele recebeu de Deus, essa porção, ele vai fazer com que a idolatria seja tirada, um conserto aconteça em Judá. Só que ele precisava de mais sabedoria, porque aquilo que ele tinha não permitia que ele tomasse outras decisões. Então ele precisaria de mais sabedoria para decidir outras coisas, e discernimento para poder fazer alianças. A sabedoria também promove em nós discernimento.
espiritual. Acabe era um rei ímpio. E quando nós falamos em um rei ímpio, rei iníquo, melhor dizendo, a palavra que cabe mais para Acabe é iníquo. Por quê? Iníquo quer dizer aquele que comete erros, comete pecados, sabendo que é errado, sabendo que é pecado, continua no erro. Isso é iniquidade. Nós colocamos o pecado como sendo algo extremamente terrível, mas esquecemos que a iniquidade é pior do que o pecado. Por que eu digo que é pior? Porque a pessoa, ela sabe qual que é o certo e continua fazendo. Isso é iniquidade. Então Acabe era um homem iníquo. Ele sabia que não podia errar, cometer os erros que ele estava cometendo, a idolatria que ele cometia, mas ele fazia sabendo o que estava fazendo. E aí um dia ele chega para Josafá e diz assim: vamos fazer uma aliança? E na mesma hora Josafá, sem a sabedoria devida para aquele momento, fecha uma aliança com Acabe. Ele poderia dizer: não, eu vou orar a Deus, porque ele era um homem de Deus. Eu vou orar ao Senhor. Se for de Deus essa aliança, Deus vai dizer que eu faça com você essa aliança. Mas você sabe como o nosso Deus, o Deus de Israel é. Então eu vou orar primeiro ao Deus de Israel. Eu vou ver qual que é o direcionamento de Deus. Mas não, querendo se dar bem ou estar bem aos olhos do rei que dominava 10 tribos de Israel, ele vai fazer aquela aliança. Escute, nunca faça aliança com outras pessoas para agradá-las. Se você agrada o ser humano, você desagrada a Deus numa aliança como essa. Então pode ser a maior oportunidade da sua vida. Despreze. Despreze. Lance fora. Ou então vá orar a Deus. Se você não teve o discernimento na hora, ore ao Senhor pedindo discernimento, pedindo sabedoria para aquela aliança. O que é que vai acontecer? Josafá vai ser repreendido por Deus. Deus levanta o profeta para ir repreender o rei. Vai dizer para ele: olha, você só não vai morrer, só não vai ser destruído, porque quando Deus olhou para o seu coração, viu algo bom, mas coisas ruins virão sobre a sua vida. Deus está ministrando o coração dele no capítulo 19 de 1 Reis. Esse rei, no capítulo de número 20, vai começar a provar um levante do inimigo pela aliança errada que ele cometeu, que ele fez. Saiu ileso, Acabe morreu, mas agora o inimigo vai se levantar contra a vida dele com legalidade e permissão de Deus. Você vai aprender agora a ter sabedoria. Aquilo que você semear, você vai colher. É isso que Deus está ensinando para ele. Você semeou uma aliança errada e trouxe para a sua vida um levante que não deveria vir, um jugo que você não deveria ter. Mas foi achado um coração bom aí dentro de você. E a palavra de Deus diz que o Senhor, quando esse inimigo se levanta, ele vai levantar um outro profeta, e esse profeta vai dizer para ele: olha, diga para todo Israel estar de pé, diga para todo Israel descer até o campo de batalha. E as palavras que o Senhor vai colocar ali são: está em pé e vede a salvação do Senhor na vida de vocês. Nesta peleja, isso já virou jargão de crente. Olha, irmão, a peleja não é tua, mas é do Senhor. Quando alguém quer dizer que você não precisa levantar a mão para lutar, empregar esforços, porque você está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, a pessoa chega e diz: nessa peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por você. E isso é uma verdade na vida daqueles que estão caminhando fielmente com Deus. Existem coisas que nós teremos de fazer
Mas me diga, como que Josafá iria vencer aquela luta, aquela guerra, se ele tinha um contingente muito menor do que o contingente do inimigo? Eram milhares de soldados inimigos. Ele não tinha como vencer. Ele vai orar ao Senhor, ele vai jejuar, todo o povo vai jejuar e orar junto com ele. Todo mundo ali vai se abster do alimento, vão se dedicar a buscar o Senhor por aquela luta, aquela guerra que se levantou. Josafá chega diante de todo o exército dele, do povo dele, e diz assim: ó, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se nós acreditarmos no Senhor, nenhum mal vai nos acontecer. É sábio da parte dele colocar dessa maneira. É sábio da parte dele mostrar para o povo que sem Deus não há segurança. Então, se nós estamos seguros hoje, foi porque Deus está no nosso meio. E crede nos seus profetas e prosperareis, ele está dizendo. Amados, eles só vão adorar a Deus. É o que eles vão fazer. Quando eu digo eles só vão adorar a Deus, dá uma ideia de que foi pouco que eles fizeram, mas aquela adoração fez Deus continuar se movendo em favor deles, que colocou o inimigo por terra na mesma hora. O inimigo bateu em retirada. Aí o rei Josafá, depois que isso acontece, o rei Josafá enriqueceu, o reino enriqueceu muito, eles prosperaram demais. Tudo aquilo que Josafá vinha fazendo em favor do reino de Deus era bom aos olhos do Senhor, ensinando o povo. 1 Reis, no capítulo 22, vai dizer isso, que tudo aquilo que Josafá fez era bom aos olhos de Deus, e por conta disso, aquilo que ele fazia dava certo. A sabedoria ia aumentando. Aí um dia ele se lembra de algo. Ele queria enriquecer ainda mais. Ele queria se tornar mais poderoso ainda. Ele vai se lembrar de um fato que aconteceu alguns anos antes do reinado dele. Ele já está no 22º ano, dentro do 20º até o 22º ano do seu reinado. Ele quer crescer mais, ele quer enriquecer mais. Ele manda construir navios. Estou lembrando dessa história aqui, estou lembrando desse fato que aconteceu lá atrás. Eu quero enriquecer, eu quero me tornar mais poderoso. Eu tenho uma grande referência para isso. Eu vou construir navios. E ele manda construir navios. E para o propósito dele, ele precisava de muito mais sabedoria do que ele já tinha, para que aquilo que ele estava tentando fazer desse certo. Então ele contrata os construtores para construírem os navios, engenheiros da época, enfim, mão de obra, e eles vão edificar aqueles grandes navios. Aí ele dá ordem a servos, pessoas do reino que o serviam. Coloque esses homens dentro dos navios e dá uma ordem para esses homens. Eu quero que vocês vão agora até Ofir. Quero lembrar que Ofir é muito conhecido por nós, porque era um lugar que tinha o melhor ouro. O melhor ouro. Existia ouro em todas as partes em Israel, no Oriente Médio. Só que em Ofir era encontrado o melhor ouro. O melhor. Ele pensa assim: como naquele lugar não existe, não tem um rei, tem alguém que dá direcionamentos ao povo de Ofir, eu vou enviar os meus navios até lá, e eu vou conseguir extrair, garimpar uma grande quantidade de ouro.
Só que ele faz isso sem pensar, vamos dizer assim. O pensamento dele, o foco dele era só o ouro. Então ele não vai ter sabedoria para ver os detalhes daquela viagem, daquela investida. Quais eram os detalhes? Eu preciso mapear o lugar. Ainda que alguém já tenha ido até lá, eu preciso de pessoas que tenham conhecimento do mar, o conhecimento do lugar. Eu preciso de marinheiros. Preciso de pessoas que saibam olhar para o tempo, para as direções e tomar direcionamentos corretos. Eu preciso saber como que o mar vai estar, como o nível do mar vai estar. Por quê? Porque essa embarcação, ela não pode navegar quando as águas, o nível da água está baixo. É muito peso, é muito grande. Então eu preciso que a embarcação, ela navegue quando o nível das águas está muito alto, para que não corra o risco da navegação, da embarcação naufragar, bater numa pedra, enfim. Só que ele vai tomar a decisão sem pensar em nada disso que eu te falei. Ele sabia a direção que era Ofir. Então a ordem era: entrem no navio, nos navios, e vão até Ofir e me tragam ouro. Sem um marinheiro a bordo. O que é que vai acontecer? Eles foram numa época em que as águas, o nível da água estava baixo. Quando eles chegaram num lugar chamado, como que é o nome do lugar, meu Deus? Ezion-Geber. Ezion-Geber era conhecido por todos os povos ali como sendo um cemitério de navios. Por quê? Porque as pessoas que sem conhecimento navegavam por ali, acabavam batendo nas rochas, no caminho das pedras, e as embarcações afundavam. Então ele vai exatamente nessa época, e quando chega nesse lugar, eles encontram o caminho das pedras. As pedras não estavam visíveis ali para eles, mas estava raso, o nível estava baixo. Eles vão bater nas pedras e vão afundar. A embarcação não segue. Olha o que está escrito no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Versículo de número 41. Vamos ler aqui esse contexto, só para você entender um pouquinho mais de quem era o rei Josafá. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 41, está escrito assim: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos altos de Josafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então, não havia rei em Edom, porém um vice-rei. Verso 49. E fez Josafá navios de Tarsis. Tarsis era o maior porto da época, para irem a Ofir, por conta do ouro. O propósito era irem a Ofir e trazerem esse ouro. Aí vem, porém, não chegaram a Ofir, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber.
Então ele precisava, eu digo isso novamente, afirmo isso novamente, ele precisava de sabedoria a mais para que ele pudesse fazer esta viagem. Poxa, eu não tenho recursos para fazer essa viagem, mas se ele tivesse sabedoria, ele iria fazer alianças com aqueles que sabiam fazer isso. Por exemplo, eu vou fazer uma aliança com o povo ali de Tarsis mesmo, marinheiros ali, vou trazer esses marinheiros para o meu lado, pago eles e digo para eles: eu quero que vocês levem o nosso navio até Tarsis. Ali os marinheiros já iam dizer: ó, o tempo não é bom para isso, vamos esperar o tempo em que o nível das águas estarão mais altos, porque senão a embarcação vai afundar. Só que não, ele foi fazer da maneira como ele achava que estava correto. Amados, quando nós pensamos assim: eu vou fazer da forma como eu quero fazer, como eu acho melhor fazer, acredite, é falta de sabedoria. Eu preciso ter informações, eu preciso ter coordenadas. Se eu não conheço daquele assunto, eu vou fazer aliança com quem conheça, eu vou contratar uma mão de obra que saiba o que está fazendo. Ele não fez. Agora olha em quem ele estava se espelhando: em Salomão. Salomão um dia manda construir navios, uma frota de navios. Ele faz aliança com um rei chamado Hirão. Esse rei, Hirão, estava em uma localidade que para todos os lugares aonde ele tivesse que ir, ele teria que ir de navio. Inclusive, das terras de Hirão, do rei Hirão, vieram as madeiras para construir o templo de Deus. E isso vinha de navios. Eles traziam de navios. Então esse rei tinha muitos marinheiros, experientes no mar, diz a palavra. Salomão quer enriquecer ainda mais, vai pensar: o lugar onde tem mais ouro é Ofir. Então eu vou mandar construir muitos navios, vou colocar o meu povo, os meus soldados, os meus servos dentro desse navio. Só que eu não sou marinheiro, Salomão pensou. Os homens que me servem não são marinheiros. Na sabedoria que Deus deu para ele, ele pensa: se nós metermos a cara a fazer sem saber, nós vamos afundar. Então eu vou trazer para o meu lado, mais uma vez, quem conhece do assunto. E aí então, na aliança que ele tinha com o rei Hirão, o rei vai fornecer para Salomão o quê? Os marinheiros. Se Salomão chegasse hoje para os marinheiros e dissesse assim: nós vamos zarpar com os navios em direção ao Ofir, os marinheiros iriam dizer: mas meu senhor, não é tempo para isso. As águas, o nível das águas estão baixos. Você acha que Salomão ia bater no peito? Eu sou o dominador de todas as terras, quem manda sou eu, vão agora. Os homens iriam. Só que iria acontecer com eles o que aconteceu com Josafá. Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, ele não vai se julgar melhor do que ninguém, o sabichão, o sabe tudo, e dizer assim: não, vão fazer do jeito que eu quero que faça. Ele vai acatar. Eles são marinheiros, eles sabem, eles conhecem o mar. Então eles vão fazer, eles vão dizer qual que é o tempo correto. E foi assim que aconteceu. Por exemplo, passa-se um mês. É só um exemplo, uma conjectura que eu estou dando aqui. Os soldados chegam para ele e vão dizer: olha, agora é tempo, os marinheiros melhor dizendo, agora é o momento de irmos para Ofir. As águas, o nível das águas subiu. Então eles olham: olha o que vai acontecer
que está também no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 9. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você, antes de nós fazermos essa leitura. Os tempos são diferentes. Josafá foi um rei que viveu muitos anos depois de Salomão. Eu peguei essas duas histórias e estou colocando esse paralelo para você entender que existem coisas que nós vamos fazer na nossa vida que o Senhor já nos capacitou, dando sabedoria para isso. Vão ter coisas na nossa vida que, para chegarem ao acontecimento, para se concretizarem, nós não podemos não saber como fazer. Nós teremos que ter terceiros que saibam fazer, para que façam e nós possamos conquistar. Entendeu aí? Para isso Deus vai fazer você ter alianças verdadeiras, alianças que não vão te prejudicar, e sim vão te ajudar a vencer. Então entenda, os tempos são diferentes, mas dentro do nosso contexto e da comparação que nós estamos fazendo, ela cabe muito bem. Olha o que diz o capítulo de número 9, versículo de número 26. Diz assim: também o rei Salomão fez naus. Em que lugar? Em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Hirão com aquelas naus, ou com aqueles navios, os seus servos. O que é que está escrito aí? Depois de servos? Marinheiros. Marinheiros que sabiam do mar, ou seja, que tinham o conhecimento do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Toneladas de ouro foram trazidas. Qual que é a diferença entre Salomão e Josafá? Sabedoria. Nível de sabedoria. O que é que está escrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, a partir do verso de número 6? Salomão termina de apresentar a Deus 1000 holocaustos. Deus aparece para ele de noite, pergunta para ele o que ele quer. Ele vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor tem sido com meu pai, o Senhor tem dado sabedoria ao meu pai, o Senhor tem feito meu pai entrar e sair perante esse povo, o Senhor disse que não faltaria rei da nossa linhagem no trono de Israel, mas agora eu fui posto sobre o trono pelo Senhor, e eu preciso de sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair perante a este teu tão grande e tão numeroso povo. Dê-me sabedoria e conhecimento. O que é que a palavra de Deus diz? Que o próprio Deus vai responder dizendo: conhecimento e sabedoria te são dados, mas eu também te darei riqueza, fazenda, honra e glória, o qual nenhum outro rei antes de você teve, e depois de você não terá ninguém igual. Não terá ninguém igual. Deus está dizendo o quê? Naquilo que eu vou te dar, você vai vencer muito mais do que qualquer um venceu ou vai vencer. Você vai conquistar muito mais do que qualquer outra pessoa já conquistou. Salomão teve muita riqueza, a palavra de Deus diz, muita riqueza. Salomão alcançou muito mais do que ele sonhava alcançar. Mas por quê? Por conta da sabedoria que ele tinha.
Eu não estou aqui falando só de prosperidade, em alcançar riqueza, em alcançar bens. O que eu estou dizendo aqui é que se você não tiver sabedoria, e agora eu quero trazer tanto para a sua vida, para cada uma das áreas dela, mas principalmente para a sua família, para o seu lar. Se você não tiver sabedoria, você vai colocar esse barco para navegar, que é a sua vida e a sua família, e ele vai afundar. A hora que você achar que você já sabe tudo, a hora que você achar que você já não precisa de aliança com ninguém, a hora que você achar que você não precisa de Deus para mais nada, e as atitudes mostram isso, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar uma pedra no seu caminho, as águas, o nível vai estar muito baixo, o seu nível de relacionamento com Deus vai estar muito baixo, você vai bater nesta pedra, vai furar o casco da sua vida e vai afundar você e todos aqueles que estiverem no barco contigo. Se você pensar, vou adquirir sabedoria, vou buscar sabedoria como sendo a coisa mais preciosa da minha vida, vou buscar em Cristo, porque em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria, então você vai navegar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, e não vai afundar o seu barco. Muito pelo contrário, todos aqueles que estiverem no barco com você serão bem-sucedidos na sua jornada, na sua navegada. Entende isso? Para tudo na nossa vida é necessário sabedoria. Por isso que ele vai dizer, a sabedoria é a coisa principal. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar ao Senhor agora. Próximo domingo, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre sabedoria. E no domingo que vem, aquilo que nós vamos aprender sobre sabedoria diz respeito à língua. É forte. É forte. Você vai aprender algo aqui muito, mas muito forte. A língua do ser humano, ela tem 7 medidas. E eu vou falar para você cada uma dessas medidas que a nossa língua tem. Se nós não tivermos sabedoria, você vai ver o que acontece no próximo domingo, amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu repito aquilo que o líder da igreja, Tiago, na sua carta disse. Se nós necessitamos de sabedoria, nós temos que pedir essa sabedoria a Deus. Como pai eu tenho que ter sabedoria, como esposo eu tenho que ter sabedoria, você como esposo tem que ter sabedoria, como pai você tem que ter sabedoria, como filho, como filha, nós temos que ter sabedoria. Como profissional, todos têm que ter sabedoria. No espiritual, todos temos que ter sabedoria. Todos. Então é você quem pede a Deus a sabedoria. Diga para o Senhor se você precisa de sabedoria. Diga para Ele que você precisa dela. Diga para Ele, Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que é de graça. Que o Senhor dá mesmo de graça. Que o Senhor não lança no meu rosto. Diga isso para o Senhor. É você e Deus agora em oração. Eu não vou pedir para você repetir oração alguma. Você tem que ter independência na oração. Você tem que saber pedir ao Pai também. Você tem que tomar a iniciativa também. Você não depende de mim para orar. Você não depende de mim para se achegar a Deus.